Olá pessoal, professor Zépica aqui, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a implementação da governança de TI. A gente vem falando sobre todo o framework, os arquétipos. Hoje a gente vai conversar um pouco então sobre como colocar em prática esse grande planejamento que se faz da governança de TI. De uma forma introdutória, assim, até o Well e Ross vão trazer uma brincadeira no início do capítulo, quando eles dizem que existem duas coisas que a gente não gosta de saber o processo, né? Só gosta de ver o resultado. Que o primeiro deles é salsicha e o segundo deles são as leis. Porque tu vai lá e compra salsicha, um pacote de salsicha, e tu não sabe como é que aquilo foi feito. E é melhor que tu não saiba, né? Porque se tu souber, de repente tu não compra. Fazendo aquela brincadeira com o processo caótico, que é a produção de salsicha, a mesma coisa com o processo caótico, que é a produção de leis. Uma vez que o processo legislativo ele é muito bagunçado, muitos interesses, muitos lobbies. E aí o El e o Ross vão trazer esse conceito também para a governança de TI, que muitas vezes as grandes empresas, os grandes setores, eles vão querer uma governança de TI bem implementada, mas não querem saber que processo foi esse. Porque se souberem que processo foi esse, de repente se irritam, né, com a governança e tal. Então, o El e o Ross fazem essa brincadeira, mas dizem que existe sim um formato de implementação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo de implementação aqui. Então, sem mais delongas, sobre o que nós vamos falar, essa aula aí tem alguns insights de Grey's Anatomy para quem gosta. A gente vai falar então sobre as estruturas de tomada de decisão. Que estruturas são essas? Voltando um pouquinho na ideia dos arquétipos decisórios. Vai falar sobre os processos de alinhamento, as abordagens de comunicação e os princípios de implementação. Sem mais delongas, vamos entrar então na questão das estruturas de tomada de decisão. E tomada de decisão, quando a gente fala assim, é justamente, para quem vê Grace vai lembrar da Bailey, né? É quem faz a coisa acontecer, é quem faz a tomada de decisão, né? Quem toma efetivamente a decisão dentro da organização. A gente estudou vários arquétipos decisórios, vários formatos, mas para fins da implementação, o El e o Ross vão trazer 4, e aí eu vou me deter então em comentar esses 4 arquétipos, né, esses 4 formatos, essas 4 estruturas, melhor dizendo. Então a primeira estrutura é a estrutura de monarquia do negócio. Então a monarquia do negócio, né, a alta gerência, os altos administradores vão fazer essa questão de decidir, né, como é que vai ser feita essa governança de TI e as decisões envolvendo TI. Então, quando a gente tem a governança de TI, né, a tomada de decisão de TI na mão da alta gerência, eles vão sempre buscar um direcionamento da TI para o alinhamento com a estratégia da organização. Ou seja, vão sempre buscar que a TI converse com esses objetivos de longo prazo. E isso é muito interessante, isso é o que se busca realmente, né? Qual é o porém dessa história? O porém é que quando tu coloca o CEO, né, o grande chefe da organização, para fazer isso, muitas vezes eles não têm aí um conhecimento específico da causa ou do realmente o que acontece dentro da organização. Então, de que forma isso é articulado? Eles chamam uma equipe executiva, vão chamar uma equipe que vai auxiliar, uma equipe seja de staff, seja de assessoria, ou de repente representante das áreas funcionais da empresa, como marketing, finanças, RH, enfim. Vai chamar essa equipe que vai tentar alinhar os objetivos corporativos, né, os objetivos estratégicos com a TI, com os objetivos e com os desejos da TI. Muitas vezes essas decisões elas ficam um tanto quanto simplistas, assim, não conseguem entender a fundo a iniciativa do que se precisa dentro da organização. Porém, os estudos revelam que quanto mais a alta gerência, o CEO se envolve, quanto mais ele se envolve, mais desempenho, melhor desempenho tem a TI dentro da organização, né, e o que a TI consegue entregar para a organização. Então, a moral da história é que vai se pegar o CEO, vai se juntar aí um subgrupo administrativo ou uma equipe, né, executiva, seja departamental ou alguma outra escolha do pessoal do CEO, dos chefes, para tomar as decisões com relação à TI, certo? O segundo formato é o formato da estrutura federalista. A estrutura federalista ela é a mais comum, normalmente a mais comum dentro das organizações. O que a estrutura federalista ela vai fazer? Ela vai pegar então as unidades de negócio. Então vamos pensar numa grande organização que tem uma unidade de negócios
de diversos produtos. Vamos pensar numa estrutura aí que produza calçados, que produza blusas, que produza mochilas. Então tu tem 3 grandes unidades de negócio. Tu vai juntar essas unidades de negócio para tomar as decisões. É a unidade federalista. A unidade de negócio, ela vai decidir, ela vai prestar essas contas à monarquia, né, à alta direção. Então, qual é a vantagem? Por que muitas das organizações elas acabam decidindo dessa forma? Porque quando tu coloca a unidade federalista, então tu coloca as unidades de negócio a decidir, tu tens aí essa noção específica do que aquela unidade precisa. Então o chefe da unidade de negócio sabe o que aquela organização precisa e vai buscar então esse alinhamento entre o objetivo da organização e o objetivo da unidade de negócio, fazer uma coisa integrada, né? Ao mesmo tempo em que protege a autonomia da unidade de negócio. Então, tu tens uma equipe que não vai permitir uma decisão muito unilateral, muito de cima para baixo, né? Vai ser uma coisa mais integrada, até mesmo para a utilização da tecnologia, para a utilização daquilo que for decidido pela governança de TI, impactar de forma igualitária e de forma necessária. Então, respeitando essa autonomia, mas tu vai ter então esse alinhamento com os objetivos da organização, também de forma estratégica a longo prazo. Normalmente uma unidade federalista de decisão não é muito fácil assim, não resolve muito em seguida na primeira tentativa. Então tu tenta uma vez, 2, 3. As pessoas normalmente elas não compreendem, né, o papel da unidade de decisão. Então como elas não compreendem, acaba se tornando cansativo ter que explicar de novo. Mas ao mesmo tempo em que isso é cansativo, essa retomada constante compensa, né? Vai tentar 1, 2, 3 vezes, mas quando o teu negócio ele consegue ser gerido de uma forma federalista, então as unidades de negócio tomando a frente das decisões, quando isso acontece, tu tem um resultado a longo prazo, porque tu tem aí essa equipe, né, que fica quase de uma forma tática, se tu for olhar, conversando com o objetivo estratégico, conversando com o objetivo operacional e chegando a decisões que impactem a organização como um todo, respeitando a autonomia das unidades de negócio, certo? Avançando, a gente tem a ideia da monarquia de TI. Dentro da monarquia de TI, a gente vai ter as equipes de liderança de TI e os comitês de arquitetura. Então, primeiro, as equipes de liderança de TI. Normalmente as equipes de liderança de TI vão ser os líderes daquelas funções, das operações de TI, da arquitetura de TI, ou até mesmo das aplicações de negócios que a TI vai ter dentro da organização. Então esses líderes das equipes de TI, né, esses líderes das funções, eles vão chamar o CEO das unidades, ou seja, o grande líder de TI das unidades de negócio. Então a monarquia de TI ela vai fazer essa conversa entre esses líderes de funções da própria TI e também os líderes de TI dentro das unidades de negócio. Vai combinar essas duas pessoas, né? Para quê? Para ter uma equipe formal de TI. Então tu vai ter aí uma equipe bem definida, bem formal de TI. Quanto mais essa equipe tiver bem definida, bem estruturada, né? Quem é a equipe de TI, quem é o setor de TI, quem são as pessoas de TI da organização, se essa equipe tiver bem definida, bem organizada, tu vai ter um desempenho maior. Porque são pessoas que estão preparadas para esse tipo de trabalho, para esse tipo de decisão, certo? Só que, claro, a equipe de TI, quando tu fala de equipe, tu tá falando de uma abordagem bem comportamental, a equipe tem que estar motivada, tem que estar com os objetivos individuais alinhados aos objetivos gerais da organização. Tem uma aula minha de abordagem comportamental da administração, que eu converso um pouco mais sobre isso. Posso colocar na descrição do vídeo aqui para quem quiser assistir depois, para entender um pouco como é que funciona essa questão da gestão das equipes, da gestão do comportamento organizacional. Mas a moral é que uma equipe bem definida, ela tem um objetivo bem definido, bem estruturada, então essas pessoas trabalham em função daquilo, com as unidades de negócio, né? Então os líderes de TI das unidades de negócio e os líderes das funções, operações, a arquitetura de TI e também aplicações de negócios, certo? A outra questão que envolve aqui é a questão dos comitês de arquitetura. E aí os comitês de arquitetura vão ser então esses especialistas técnicos, né? Que normalmente nas organizações são os que elaboram as normas para a utilização de TI. Então é um pessoal bem normativo, é um pessoal que gosta de produzir manual, produzir aí um formatinho, né? Tem que ser assim, tem que ser assado.
Qual é a grande função desses caras? É elaborar os padrões de utilização da TI. O comitê de arquitetura ele vai fazer isso. Normalmente vai pegar padrões antigos de utilização e vai aí gradualmente substituindo por novos padrões, tá? Só que, claro, quando tu pega aí, tu elabora padrões e tu impõe padrões, ou tu pega padrões antigos e tu substitui por novos, as pessoas estão acostumadas a fazer algo de uma forma e de repente vamos ter que fazer esse algo de uma outra forma. Então pode aparecer aí algum tipo de resistência da parte das pessoas, né? Então tu precisa ter essas pessoas, essa equipe, esse comitê ciente, né, para não virar um obstáculo, para não alienar dentro da organização. Eles não podem chegar, a gente que manda, agora o padrão é esse. Não pode ser assim. Tem que sensibilizar as pessoas, explicar o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então tu pressupõe aí toda uma organização também de comportamento organizacional, tá bom? Só que quando tu tem esses padrões bem definidos, isso é muito importante, porque todo mundo vai meio que mais ou menos utilizar a TI da mesma forma, né? E aí tu consegue padronizar algumas coisas. E outra coisa que o comitê de arquitetura também traz de benefício, né? Quando tu tem uma estrutura de tomada de decisão no comitê de arquitetura, é porque esse pessoal está muito envolvido com TI, né? E esse pessoal acaba antecipando algumas novidades, vamos dizer assim, novas tecnologias que podem ir surgindo e que podem também impactar na utilização de TI dentro da organização, na adoção e na utilização. Então, uma hierarquia de TI são os especialistas técnicos. Eles precisam ter essa sensibilidade, né, tanto na elaboração dos padrões quanto na alteração dos padrões, né, antigos para novos. E eles, para não serem nenhum tipo de alienação, assim, né, mas eles trazem seus benefícios por conhecerem muito da TI, por conseguir apresentar novas ferramentas que lá fora já estão sendo utilizadas, tá? Avançando, a gente vai ter as decisões de duopólio nas organizações. E quando a gente fala de duopólio, a gente tem diversos formatos aqui. Duopólio é sempre os dois, né? Dois lados de decisão. Então, quando a gente fala de duopólio, a gente começa falando dos conselhos de TI. Então, os conselhos de TI com membros das áreas de negócio de TI vai ser esse conselho decisório conjunto. Vão ser pessoas que estão envolvidas tanto com áreas estratégicas, com áreas de unidade de negócio, quanto com áreas de governança de TI ou quanto com áreas de TI especificamente. Vão ser membros com as duas responsabilidades. Então, são pessoas que tanto estão envolvidas com unidades e com decisões, quanto estão envolvidas com TI, certo? Então, uma mesma pessoa que responda por duas funções. É esse conselho de TI com membros das duas áreas. É essa pessoa que responda por duas coisas. Então, essa pessoa tem a visão clara da unidade de negócio, mas essa pessoa também tem a visão clara com relação à TI, ok? Depois disso, a gente tem a organização de processos, e aí a gente tem uma perspectiva bem neoclássica aqui de colocar a organização toda por um processo. Então, basicamente, tu define processos a longo prazo, a tua organização, mas conversa também com quem vai estar trabalhando esse processo, vocês chegam a um acordo, esse é o processo que será feito, é isso que entregaremos? Sim, é isso. Então, a partir do momento em que tu define aí um objetivo, tu define esse processo e tu vai trabalhar com um executivo de TI, mas também com esse conselho de processos. Então, vai mapear o processo, ver qual é o encadeamento do processo, ou vai redesenhar o processo, perceber que tem alguma falha, redesenhar, mexer novamente, fazer de alguma outra forma, tá? Então, alinhar o conselho do processo com o executivo de TI. Entender qual é o papel da gestão por processos, da gestão de processos, certo? Então, esse é o papel das organizações de processos. Depois a gente tem um terceiro papel, um terceiro formato, que são os gerentes de relacionamentos entre negócios e TI. E esses gerentes de relacionamento, eles são super importantes, porque tu coloca aí de um lado a equipe de TI, que pode ser aí de repente a comitê de arquitetura, né, que é o pessoal mais tecnicista, mas tu tem um gerente de relacionamento. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir criar uma comunicação, né, o relacionamento entre o TI e o objetivo de longo prazo, o objetivo estratégico. Então ele cria um relacionamento para que se atenda às necessidades tanto do negócio de longo prazo quanto da equipe de TI. Ele é um cara meio que híbrido, né? Ele conhece as duas perspectivas, mas ele está ali para fazer esse relacionamento acontecer entre os negócios e entre a TI, certo?
Então eles precisam conhecer os dois lados da coisa, tanto TI quanto organização, certo? Gente, avançando então, a gente tem essa primeira questão para implementação, que é entender as estruturas de tomada de decisão. E a segunda questão, a gente tem os processos de alinhamento. Para quem vê Grey's Anatomy, é bem a figura da April Kapner, né? Que ela gosta de alinhar tudo, fazer murais, fazer encadeamentos. É mais ou menos isso, é alinhamento. O que o alinhamento, os processos de alinhamento, eles vão fazer? Eles vão basicamente assegurar o envolvimento da alta direção e a utilização efetiva da TI. Então não fica nada desconectado, não fica lá a alta direção querendo algo, reduzir custos, investir menos, ou a TI lá embaixo não sabendo utilizar, ou querendo algo além para utilizar e não tendo. Então o processo de alinhamento alinha o envolvimento da administração, da alta administração e a utilização efetiva de TI dentro da organização. Como é que isso acontece, professor? Primeiro, então, são diversas formas, né? Mas primeiro, a gente precisa ter bem claro a aprovação de investimentos de TI. Então, assim, quando tu tem investimentos de TI dentro da organização, tu precisa ter bem claro com o que eu vou comparar esse investimento. Pô, eu investi, mas está dando resultado? O que eu investi está valendo a pena? Tem alguma razão para eu ter investido isso? Como é que eu sei? Então algumas organizações vão fazer aí o retorno sobre o investimento, o valor presente líquido. Existem vários formatos aí de que forma tu tem retorno financeiro em cima de algum investimento em TI, certo? Na avaliação de projetos de investimento. Porém, o mais importante aqui é entender que tu precisa comparar. Tu precisa ter um modelo para comparar. Modelo para comparar o quê? O quanto que eu investi e o quanto que eu estou tendo de resultado com aquilo que eu investi, certo? Então tu tem que ter aí isso de uma forma clara, porque senão o pessoal do TI vai elaborar metas bem específicas, né? Metas bem locais para execução, e vai dizer, nós estamos tendo resultado porque a gente conseguiu tal coisa. Só que aquela meta local estabelecida, ela às vezes não reflete a meta geral, a meta da organização, a meta estratégica. Então tu precisa ter aí uma aprovação de investimento de TI, uma carta, um documento, alguma coisa especificando o que tu vai investir e o que tu vai receber de retorno em cima daquilo que tu investiu. Uma outra questão é as exceções à arquitetura. E quando a gente fala de exceções à arquitetura, as exceções elas são necessárias, certo? Quando tu vai implementar a governança de TI, tá chegando com uma baita estrutura, com uma baita equipe que vai colocar em prática novos processos, redesenhar processos de decisão, de aquisição, de tantas coisas. Mas nem sempre vai ser tudo assim, agora eu tenho autonomia, vou lá e vou implementar. Às vezes existem algumas coisas específicas, alguns setores específicos, algumas pessoas que tenham dificuldades ou necessidades específicas. A mesma coisa com departamentos ou unidades de negócio. Então existe a questão da exceção. E a exceção ela é importante, porque se tu vem com tudo, muitas vezes tu vai implementar uma governança que não vai funcionar, porque aquele setor precisava de uma exceção. Não, esse setor pode ter um investimento maior, ou pode ficar mais tempo com alguma coisa mais antiga até que se adapte para que tu consiga implementar. Porque se tu simplesmente diz que é assim a partir de agora, às vezes as pessoas não compram, tu pode ter algum tipo de resistência, né? Então o que acontece? A exceção à arquitetura ela é importante a partir da perspectiva de que tu aprende com essa exceção. Então eu tentei que... Vou dar um exemplo bobo aqui, mas eu tentei que todas as minhas unidades de negócio a partir de agora usem Linux. Mas algumas unidades estão acostumadas a usar o sistema operacional, seja ele um Mac, seja ele um sistema operacional Microsoft, enfim. E aí tu coloca Linux, nem todos se adaptam. E aí aquilo trava. E as pessoas vão trabalhar de alguma outra forma. Vão levar o computador de casa, por exemplo. E aí não vão estar aderindo àquilo que a governança de TI decidiu. Então tu precisa ter uma perspectiva e um formato de definir como é que tu vai trabalhar com as exceções da arquitetura. Porque se tu não trabalha com as exceções, a equipe fica frustrada e pode virar um grande gargalo na tua implementação da governança de TI. Então, as exceções elas não podem receber um não de cara. Elas têm que ser analisadas dentro das suas especificidades, tá bom? Uma outra questão que aparece é a questão do acordo do nível de serviços. Eu estava falando um pouquinho ali, quando eu falei de aprovação de investimentos, do que eu investi e de que retorno eu vou ter em cima do que eu investi.
Quando eu falo de nível de serviço, eu estou falando de algo de alguma forma semelhante, porque eu estou falando o que eu desejo, que serviços eu desejo que se resolvam, que sejam executados com aquilo que eu estou investindo. Então, eu vou enumerar os serviços que eu, organização, espero que aquela tecnologia da informação me resolva, me responda, né? E eu vou ficar, então, articulando, através da governança de TI, os serviços de TI que eu quero que sejam prestados e os custos de TI. Os custos com a infraestrutura. Então, eu vou definir o que eu quero que me resolva, quanto que isso vai custar, e aí a governança de TI vai definir isso, né? Eu preciso ter de forma específica o que eu desejo, não numa forma quantitativa, financeira, como ali no primeiro tópico, mas sim de uma forma subjetiva, se dá para falar assim, dos serviços que eu preciso que a TI atenda, tá, gente? Então, quanto mais se compreende que serviços a TI tem que atender, melhor eu consigo tomar decisões. E aí eu falei agora um pouco da questão do custo, e aí eu falo da cobrança reversa. A cobrança reversa, então, vai ser pegar os custos que isso está sendo gerado e refletir no uso que o serviço compartilhado está me trazendo. Então, quais são os serviços? Que serviços são compartilhados entre as unidades de negócio que a governança de TI chegou? E quais são os custos que isso está tendo? Então eu repasso os custos de uma forma específica para cada unidade de negócio. Eu divido esse custo entre as unidades de negócio. De uma forma simples, dá para dizer que os custos eles vão refletir o uso. Então, se uma utiliza mais ou menos, eu vou repassar isso de uma forma que esteja adequado. Mas eu também vou fazer aquela unidade usar, por quê? Porque ela está compartilhando custo. Então a unidade vai pensar, poxa, eu estou pagando para isso, eu vou aderir, eu vou utilizar isso. Então a cobrança reversa, ela traz essa perspectiva do custo e do serviço compartilhado. Certo? Depois a gente vai ter a questão de acompanhamento de projetos. Então, quando eu estou implementando algum projeto, implementando algo, lembrando sempre que o projeto ele tem uma questão de temporalidade, né? Então, um projeto é uma coisa específica, ele tem um início, ele tem um meio, ele tem um fim. E ele é uma coisa diferente do que a organização vem produzindo, senão seria processo. Processo é algo contínuo, projeto é algo que eu faço e eu entrego, né? Uma implementação da governança de TI, por exemplo, é um projeto, porque tu implementa aquilo acaba. Depois tu vai ter os processos da governança. Então, quando eu tenho um projeto, um projeto individual de TI sendo implementado dentro da organização, eu preciso ter um acompanhamento específico desse projeto. Então eu vou ter a governança de TI em cima disso, acompanhando, analisando tanto a questão de TI quanto a questão da gestão do projeto. Vai mensurar o progresso de implementação, vai identificar se está tendo algum problema no meio do processo de implementação. Pô, está tendo algum problema, vai lá então e já rapidamente faz alguma adequação, rapidamente corrige esse problema, né, para que tu aumente a possibilidade de sucesso na implementação do teu projeto no final das contas. E a última questão do alinhamento é ter um rastreamento formal do valor do negócio. Então, tudo que eu vinha falando de financeiro, tudo que eu vinha falando também de perspectiva de serviços, aqui tu leva isso de alguma forma para a unidade para a unidade alta da direção, né? Tu leva isso para o CEO, e aí quanto mais eles compreendem então qual é o valor formal do negócio com a TI, o que a TI está contribuindo ao negócio a longo prazo, de forma estratégica, melhor eles conseguem compreender o valor que a TI traz. E quanto melhor eles conseguem compreender o valor que a TI traz, melhor vai se tomar decisões em cima da TI. Então, tu faz um rastreamento formal do valor, de que forma a TI impacta no valor final, né, valor de marca, valor de mercado, e aí então a alta direção, o CEO, ele vai entender isso de uma forma melhor, certo? Avançando, gente, a gente tem a questão da comunicação. Então, as abordagens de comunicação, aqui eu trouxe a Izzy, né, ela é sempre muito comunicativa. Então, as abordagens de comunicação, de que forma eu vou comunicar a governança de TI e as ações e o que eu preciso, enfim, de que forma eu comunico, né, a implementação.
A primeira forma são os comunicados da alta gerência. Então, o que é comunicado da alta gerência? Tu tá lá na tua empresa, tu tá lá no teu posto de trabalho, tu recebe um e-mail do dono da empresa, do gestor maior da empresa, do CEO da empresa. As pesquisas apresentam que quando vem um comunicado da alta gerência, as pessoas abrem na hora. Então, por exemplo, trabalhando na FURG, tu recebe um memorando, uma mensagem do reitor da FURG. Primeira mensagem que a pessoa vai olhar é a mensagem do reitor. Quanto maior o grau na escala hierárquica, mais rápido tu olha a mensagem da pessoa. Então, um comunicado da alta gerência, ele consegue mostrar de forma bem clara, né? O que está sendo feito, o que vai ser feito, de que forma se espera que seja feito. Então aquilo é comunicado para todo mundo, aquilo ali chega de uma forma que todo mundo abre em seguida e tem contato com aquela informação de forma específica. Uma outra questão é a questão dos comitês formais. Todo mundo odeia reunião de comitê, né? Aquelas reuniões grandes demais, reuniões em que tu fica, muitas vezes fala, não resolve nada. Mas assim, essas reuniões ad hoc, né? Essas reuniões para isso, elas precisam acontecer, porque é ali que as decisões são realmente tomadas, né? Então tu precisa ter dessas reuniões de comitê formal. Então o comitê de implementação vai se reunir e ali tu vai decidir coisas. Existe uma série de formas aí de fazer reuniões que sejam mais efetivas. Então, mandar a pauta da reunião antes para as pessoas saberem do que vai ser discutido. Ou então, se está com pressa, fazer reunião de pé. Se todos fazem uma reunião de pé, ninguém se senta, aquela reunião é muito rápida. É uma reunião que dura em torno de 5, 10 minutos no máximo e se resolvem as coisas. Então é muito importante essa reunião de comitê formal. Claro que professor, mas é importante também a reunião no cafezinho, é importante também tu tá na reunião ou tu tá conversando sobre aquilo, tomando uma água no bebedouro. Claro que é importante, essa conversa de corredor ela é super importante, mas na comitê formal fica especificado, né, responsabilidades e de que forma aquilo vai acontecer, então todo mundo tem acesso a essa informação. Por fim, tem que fazer um relatório do que foi feito, falado na reunião, para que todo mundo tenha acesso, inclusive os que não foram na reunião. Então todo mundo fica extremamente informado, né, de como é que funciona essa questão do que está sendo implementado. Depois a gente tem a questão do escritório do CEO, então o Chief Information, né, Office, o chefe de tecnologia da informação ou o chefe de informação. Basicamente, quem manda na TI da organização, né, ter essa figura aí do setor de tecnologia da informação, do setor de informações, quem decide, quem manda. Então, sabe aquela história de que cachorro que tem 2 donos morre de fome? Porque um acha que o outro alimentou e o outro acha que o outro alimentou e ninguém alimentou o cachorro. Basicamente é isso. Tem que ter alguém que seja a figura que vai definir coisas. Claro que vai decidir isso de forma democrática, através dos comitês, baseado nos objetivos a longo prazo, e aquela coisa toda que a gente vem discutindo ao longo de governança de TI. Mas essa pessoa tem de forma clara o que está sendo feito, quem está fazendo, o que precisa ser entregue. Então essa pessoa ela precisa conhecer o processo e ela precisa explicar o processo. Então, tu tem alguma dúvida com relação a isso, vai direto nesse escritório, vai direto nessa pessoa. Essa pessoa ela consegue perceber erros e rapidamente já reforçar, ir naquele setor e educar aquela pessoa, dizer, poxa, tu está fazendo errado, ou sensibilizar para a necessidade de fazer algo que não está fazendo. Então, que é a questão dos dissidentes que eu vou entrar agora. Mas assim, o mais importante do chefe de tecnologia é tu ter essa pessoa. Porque senão as pessoas elas entram em contradição. Um manda fazer uma coisa, outro vai lá e manda fazer outra coisa, e daqui a pouco tem um monte de ordem voando, tudo a lá léu, e ninguém sabe o que exatamente tem que ser feito. Então tu perde a questão que até o próprio Fayol falava em teoria clássica há muito tempo, que é a questão de unidade de comando, né? Tu tem que ter uma unidade de comando, e quando tu tem um chefe de TI, tu tem essa unidade de comando no TI. Tem que ter esta pessoa. E aí eu até adiantei quando eu falei dos dissidentes, mas assim, tu tem que ter uma abordagem clara de comunicação para trabalhar com os dissidentes. Muitas vezes tu implementa um negócio e tem lá um dissidente que não está utilizando o que tu queria, ou que não está seguindo a ordem que tu deu, ou que não está fazendo aquilo que tu mandou ele fazer, e aí tu precisa entender o porquê. Por que não está fazendo?
vai lá, vai conhecer vai lá conhecer esse cara. Então a governança, né, vai ter sua representação para comunicar e vai conversar com esse setor, vai conversar com essa pessoa, vai ver, de repente a pessoa não conhece aquela ferramenta, de repente a pessoa não concorda com a utilização daquela ferramenta, então tu vai entrar, vai conversar com essa pessoa, vai sensibilizar essa pessoa, entende? Tu vais conversar com essa pessoa explicando para ela o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, de que forma ela precisa fazer. Então sensibiliza ela a uma necessidade da utilização, de aderir, ou tu explica para ela, muitas vezes ela pode não saber, e aí tu explica, tu educa, né? O que o Elry Ross vai trazer, o conceito de educar a pessoa, tá bom? Depois, gente, a gente tem a questão dos princípios de implementação. Aqui eu trouxe o Weber, né? Ele é esse cara da implementação no Gray Sloan. Então, princípios de implementação. A gente vai ter 3 princípios bem específicos quando a gente fala aí da implementação, que estão conectados com a ideia de características de implementação. O primeiro deles é ter uma implementação simples. Então, sem ambiguidade de responsabilidade, saber quais são os objetivos para cada grupo específico, tornar o processo sempre simples, sempre claro. Uma outra questão, tornar o processo transparente. Quando tu tem um processo, o importante é que esse processo fique claro, né? Então, desenhar esse processo, usar uma ferramenta de desenho de processos, de mapeamento desse processo, quem se reporta a quem, qual é o objetivo que se reporta a qual, entender esse processo e ficar claro para todas as pessoas que estão no processo, né, como é que ele funciona, para que elas possam estar ali aderindo ele, também se for caso contestando ele, mas tem que ser transparente. E o terceiro é ter um princípio de forma adequada, né? Tu vai entender qual é a melhor condição para cada situação de implementação. Então cada situação tem a sua exigência e tu vai atrás daquela situação de forma específica. Depois a gente tem alguns outros princípios, que são os princípios bem gerencialistas, assim, que o Elry Ross vão trazer, mas eles vão dizer assim, escolher entre aqueles 3 tipos, né? Tentar olhar para todos os 3 tipos, então, tentar olhar para alinhamento de comunicação, tentar olhar todas as partes desse processo. Olhar para os 3 tipos, olhar para a tomada de decisão, olhar para a comunicação, olhar para a questão de alinhamento. Às vezes cada um desses tipos eles vão ter objetivos bem específicos, fazer esse alinhamento. Então escolher trabalhar com os 3 tipos. Ali ficou escolher os 3 tipos, mas seria escolher mecanismos de todos os 3 tipos. Trabalhar com todos os 3 tipos, certo? Depois a gente tem a questão de limitar a estrutura de tomada de decisão. Então, colocar limites para que tipo de decisão cada um toma, quem toma que decisão, de que forma toma que decisão, então, até que ponto aquela pessoa pode ou não decidir. Então, tu limita a estrutura de tomada de decisão, né, para que nenhum chegue lá achando que tem mais poder ou menos poder do que efetivamente tem para decidir. Deixa bem claro, né, até onde vai o poder de decisão daquela pessoa, daquela função. Depois, trazer membros comuns na estrutura de tomada de decisão. Então, quem são as pessoas que vão efetivamente participar da implementação? Normalmente são os níveis táticos e operacionais. Traz essas pessoas, né? Traz essas pessoas para o processo de tomada de decisão, porque são eles que vão ser impactados por qualquer decisão. Então, dentro do comitê de decisão, trazer essas pessoas, trabalhar com as objeções e com o que as pessoas vão dizer. Às vezes tu não tem noção que vai ter um problema ali, e o cara que vai efetivamente passar por aquele processo já sabe, já se antecipa, e tu consegue contornar, tomar uma decisão melhor fundamentada na efetiva atuação. Perfeito? Depois, trabalhar com a implementação em múltiplos níveis. Tu não pode simplesmente ter uma governança de TI afastada. Não, tu tem que ter uma governança de TI transversal, que trabalhe com níveis estratégicos, táticos, operacionais, esteja andando em todos os departamentos. Então, todas as unidades de negócio, ela impactar de todos os níveis, de todas as formas. Para que tenha uma comunicação, para que todos estejam na mesma página, né? Analisando e trabalhando na mesma página, certo?
E por fim, esclarecer as responsabilidades. Então, fazer aí uma ferramenta muito legal para esclarecer responsabilidade é o 5W2H. Colocar quem é responsável pelo que, quando, quanto que vai ter que fazer, em que momento. Então, esclarecer as responsabilidades. Deixar um fluxo bem claro de quem é que tem que fazer o que, quando e porquê, sabe? Deixar bem claro a responsabilidade. Certo, gente? Então aqui, sobre o que nós falamos, a gente falou sobre as estruturas de tomada de decisão, falamos, né, as 4 ali formatos de arquétipos decisórios, falamos sobre processos de alinhamento, a abordagem de comunicação e agora a gente terminou falando um pouquinho dos princípios de implementação nessa perspectiva bem gerencialista, tá? Então aqui está a referência é o livro do El Ross, de governança de TI, tá? Vou colocar tanto na descrição do vídeo quanto na descrição do slide ali para fazer download, quem quiser, do capítulo 4. E é isso, gente. Obrigado. E é isso, gente. Então, obrigado para quem assistiu a aula até agora. Tá aí o Karev dizendo thanks, obrigado. Tá aí um QR Code para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho em alguma outra coisa, seguir nas redes. E qualquer dúvida pode ficar à vontade para me escrever por e-mail. Valeu, um abraço para todo mundo.